Uma alegria muito grande estar aqui. Trago um abraço da Lana. E a gente teve um dia hoje bem cheio e muitos compromissos. Então, estou trazendo um abraço dela para estar com os irmãos aqui. Seguinte, quando eu vou compartilhar assim em família, principalmente em encontro de aniversário, eu tenho um princípio comigo de não pregar. Amém? Eu estou aqui como um pai, como um amigo, como um membro da família, para sentar na mesa e conversar. Mas, principalmente, conversar de uma forma profética. E eu já compartilhei isso outras vezes, quem acompanha a gente sabe disso. A religiosidade, o rito religioso, quando a gente olhou a palavra de Deus para desenvolver uma liturgia, a gente perdeu o caráter profético da palavra. E a gente atribuiu à palavra uma característica litúrgica, sendo que a natureza da palavra ela não é litúrgica. A palavra de Deus não é para determinar um rito, uma prática, uma liturgia. A palavra de Deus não é para pautar um comportamento. A palavra de Deus é para revelar uma natureza. Então, a palavra de Deus não é para produzir um entendimento de como se comportar da maneira correta. A palavra de Deus é para trazer uma revelação, um discernimento da natureza, independentemente dos comportamentos, das estruturas, dos métodos e das liturgias. Então, a palavra de Deus é para revelar a nossa identidade, a nossa natureza e, consequentemente, a nossa vocação. E não qual é o comportamento que eu tenho que adotar para garantir um tipo de futuro que eu almejo. Quem inventou o futuro foi o capeta. Foi o capeta que colocou uma perspectiva de eterno numa expectativa de futuro. Então, o profético é a encarnação. Oh, Jesus amado! Depois tira uma foto para mandar para tudo quanto é congregação Sal da Terra e igreja no mundo. Para o povo saber como é que faz as coisas direito, tá bom? Então, uma criança, um filho que nasce, ele é a encarnação do eterno como promessa de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que na vida de um cristão, na casa de um cristão, todo filho e toda filha é profeta. Não pode ser. Não é talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. É. Se nós entendemos que ele é filho da promessa. Muitos pais ficam ansiosos em relação aos seus filhos porque eles estão tentando salvar o filho da própria carne e não instruir o filho da promessa. Amém? Amém, mano? Então, se essa criança fosse filha da carne, não tinha esperança para ela, porque da carne nada se aproveita. Então, Cristo veio nos libertar das obras da carne. Aquilo que era impossível à nossa carne, o Cordeiro de Deus fez por nós, e ele rasgou, ele destruiu tudo aquilo que havia de condenação a respeito de nós. Então não há nada, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, não há nada que deva ser feito para a nossa salvação. Tudo que podia ser feito para a salvação já foi feito. Se eu tentar fazer alguma coisa para salvar um filho, eu estou dizendo que o que Cristo fez foi insuficiente. Então eu sou o próprio anticristo. Então a obra da... Deixa Deus ministrar o seu coração. Você está acompanhando a conversa aí? Então a obra da igreja não é salvar. A obra da igreja é
tendo Cristo salvo na cruz, a obra da igreja agora é reconciliar a humanidade com aquilo que é a eternidade do seu propósito. Então, o pecado foi um ato de desobediência a um propósito. Então, o pecado não foi apenas uma mudança de comportamento. O pecado foi uma rebeldia contra o propósito. Então, Deus, dá essa laranja aqui, por favor. Então, quando Deus colocou o fruto antes da fome, amém, amado? Então, Deus não fez a comida depois da fome. Então, deixa Deus ministrar o seu coração, senão você não vai entender a sua vida. Então, a comida não é a solução de um problema. A comida é a revelação de uma virtude. Amém? Então, Deus permitiu a fome para que eu entendesse o propósito da virtude. Então, eu carrego a virtude antes do problema. Então, a fé não é um problema, não é para que um problema seja resolvido. A fé é para que uma virtude seja revelada. Você pode dizer isso comigo? A fé não é um problema a ser resolvido. É para uma virtude ser revelada. Então, nós não temos que usar a fé para resolver um problema. Nós temos que usar a fé para para revelar uma virtude. Então, o fruto era para inspirar você a respeito da virtude que você carrega. Então, Deus nos abençoou e disse: sejam frutíferos. Amém? Então, aquilo que deveria traduzir a minha natureza passou a traduzir a minha carência. Então, o diabo transformou uma expressão de virtude numa satisfação de necessidade. Então, agora, em vez de eu ter o fruto como expressão daquilo que eu posso materializar, eu tenho o fruto como tradução daquilo que pode me satisfazer. E aí, em vez de ser alguém frutífero, eu passei a ser alguém comedor de fruto. Por isso eu fiz do meu ventre o meu Deus. Então, se eu fizer esse menino pensar que tudo que ele tem que fazer na vida é trabalhar para pagar a comida, eu transformei ele no quê? Num filho da carne, num escravo. Quem que eu matei? O profeta. Então, todo filho de Deus é profeta, porque agora ele é a possibilidade de encarnar a virtude e não de resolver o problema. Mas a religião mata o profeta, que faz o profeta pensar no futuro, em vez de revelar o eterno. Então, todo mundo que está aqui é uma revelação do eterno e não um garantidor do futuro. Então, o seu trabalho não é para garantir para você o futuro que você almeja. O seu trabalho é para revelar o eterno que você representa. Amém? Então, você não trabalha nem por necessidade, nem por interesse e nem para garantir o seu direito. Você trabalha como quem assume a responsabilidade de revelar o seu eterno. Por isso que quando o homem caiu, ele fez do seu ventre o seu Deus. Porque ele passou a olhar agora e o diabo falou para ele: no dia em que você fizer, então você será. E aí ele colocou a possibilidade de ser no futuro. Sendo que eu sou, para através do meu trabalho revelar quem eu sou. E muita gente está pensando que não é, e através do seu trabalho se tornará. Então, isso dessignificou o trabalho da igreja, porque agora a igreja não está trabalhando para reconciliar o ser humano com o seu eterno. A igreja está trabalhando para garantir um futuro. Na medida em que todos os pecados foram perdoados, então a pessoa já nasce perdoada antes de pecar. Glória a Deus. Amém, irmão?
Então, eu não vou tratar ninguém segundo o seu pecado. Se a igreja continuar trabalhando para salvar, ela está tratando a pessoa segundo o quê? O pecado dela. E ela está dizendo que aquilo que Cristo fez não foi suficiente. Então, a igreja, sabendo que o pecado já foi perdoado, ela agora trabalha para o quê? Reconciliar todo mundo com o seu propósito. Glória a Deus. Amém. Por isso que, numa revelação profética, a identidade, o que caracteriza, o que denomina a pessoa é essencial. Ela ter consciência de quem ela já é. Glória a Deus. E não daquilo que ela deveria ter sido ou gostaria de ser. Glória a Deus, amado. Então, ninguém aqui vai trabalhar a culpa do que deveria ter sido, nem a expectativa do que gostaria de ser. Nós vamos trabalhar aqui a responsabilidade de expressar quem nós já somos. Amém? Então, uma palavra profética não é para falar do futuro. Uma palavra profética é para nos reconciliar com o nosso eterno. Amém? Quem fala de futuro é adivinhador e prognosticador. E Deus abomina o adivinhador e o prognosticador. Se tem uma coisa que Deus abomina, é quem fica prevendo o futuro. Então, quando Deus te der uma palavra profética, não é a respeito do futuro. É para que a palavra profética seja para as pessoas uma referência de como é que elas vão pautar o ritmo delas no cumprimento da sua vocação eterna. Então, uma palavra profética a respeito dessa criança vai ajudar essa criança, qualquer que seja a trajetória da vida dele, a não se desviar do seu propósito eterno. Amém? Dito isso, eu vou ler 2 textos aqui e tem 2 notícias para dar para vocês. Uma muito boa e a outra muito melhor ainda. Glória a Deus. Você estava assustado, né? Falei que tinha 2 notícias, a gente já falou, meu Deus. Então eu vim aqui como profeta para dar uma notícia muito boa e outra bem melhor ainda. Tá bom? Mas como eu estou em família, isso é uma conversa de família, e vou contar até 3, para você ter a chance de ir embora. 1, 2, 3. Acabou, agora ninguém sai, você segura a onda, porque nós vamos ter uma conversa aqui muito séria a respeito dessa comunidade. Uma conversa profética. E eu pedi muita graça de Deus para ter a sensibilidade de conseguir conversar isso com vocês como um pai conversa com os filhos. Sabe quando um pai vai visitar um filho que está morando longe e o pai quer entregar alguma coisa que ele sabe que pode ajudar o filho a cumprir ainda melhor o seu propósito? É o que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim aqui hoje como um pai que talvez conheça vocês melhor do que vocês mesmos se conhecem. Você fala, não pode, você não mora aqui, você não convive com a gente. Explicar. É que quando você está conversando da parte de um pai, você conhece toda a história que aquele filho encarna antes de chegar a vez dele. Então você não sabe como é que ele vai se comportar, você não sabe do que ele vai gostar, você não sabe se ele vai gostar de basquete ou futebol, você não sabe se ele vai gostar de ser extravagante ou tradicional. Não interessa. Não interessa a forma como ele vai se comportar, as escolhas que ele vai fazer.
você sabe de que substância ele é feito. Por que eu conheço vocês melhor do que vocês mesmos? Porque eu conheço de que substância vocês são feitos. Eu conheço a história de vocês de muitos anos atrás. Eu sou representante da sua família. Conheço seus antepassados. Conheço sua história. E certamente eu não vim aqui hoje para pregar uma mensagem. Eu vim aqui hoje para falar um pouco da história, da sua história, que talvez você não conheça. Amém? Para que isso possa ser uma ajuda profética, uma orientação profética a respeito daquilo que é a sua vocação nesse lugar específico do país e que talvez há um risco de você ainda estar contando a sua história a partir da história que contaram para vocês. E não a partir daquilo que de fato é a sua história. Amém, amado? Glória a Deus. Amém. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus criou tudo, estava tudo pronto. Diga comigo, tudo que era de fazer já estava feito. Você entendeu isso ou não, amado? Amém? Vou explicar uma coisa para você, porque às vezes você ainda não entendeu como é que seu pai funciona. O seu Criador, o seu pai, tudo que era de fazer já estava feito. Amém? Agora, ele te chamou para trabalhar com ele, para formar você, e não para aproveitar o seu serviço como se alguma coisa não tivesse sido já feita. Vou falar devagar. Às vezes você está achando que Deus te chamou como um funcionário. Ele olhou lá para as suas qualificações e falou assim, não, nesse serviço eu vou precisar do fulano e tal, porque eles têm um jeitão lá e eu vou precisar dessa mão de obra. Não, não tem nada a ver disso, não. Se fosse pela sua prestação de serviço, ele tinha chamado os demônios ou os anjos e não fazia muita diferença, porque volta e meia ele está precisando de um ou do outro para fazer algum tipo de serviço. Por exemplo, quando ele quis corrigir um filho dele que estava ficando meio perturbado da cabeça, ele chamou o principal dos capetas. Então pode ser que em algum momento na minha vida ou na sua, Deus tenha que chamar o próprio diabo para trabalhar para ele, para colocar o seu ou eu no caminho. Amém? Ou não foi assim com Jó? E quem era o diabo? O diabo era Lúcifer. E quem era Lúcifer? Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Lúcifer era o padrão de qualidade de tudo aquilo que podia ter sido feito no céu. Vocês acham que essa água foi bem servida? Imagina a água que o Lúcifer servia quando Deus pedia água. Aí, esquece. Amém. Só que ele não sabia nada de relacionamento. Ele não sabia nada sobre ser na relação. Ele sabia como servir uma necessidade. E foi aí que ele se perdeu. Então, quando já estava tudo pronto, Deus colocou o homem no jardim. E aí diz aqui, Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do certo ou errado, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Então Deus não colocou a gente aqui para ficar resolvendo o que está certo e o que está errado. Ele colocou a gente aqui para cultivar. Diga comigo, cultivar. O que é cultivar? É oferecer condições para que todas as coisas possam florescer de acordo com aquilo que é a sua identidade. Então, nosso trabalho era oferecer condições para que as coisas pudessem desenvolver a sua natureza, a natureza com a qual elas foram criadas.
e guardar. Guardar para quê? Para que nada viesse corromper, ou prejudicar, ou comprometer o processo. E aí, ele diz assim, ó, depois no verso 19. Depois que Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu. Uma coisa engraçada, sabe qual era a única coisa que o homem tinha que fazer? Dar nome. Amém? Palavra. Por que dar nome? Porque é o nome que dá uma orientação do propósito. O nome é a forma como a gente verbaliza o eterno. Então, o segredo de dar um nome, por isso você fica, às vezes, dando um nome para os meninos aí de qualquer jeito. Não, não faz isso. Procura saber de Deus qual é o nome que Deus deu para ele aonde? Lá no eterno. Lá no Salmo 139, o salmista diz assim: eu vivi uma grande confusão na minha vida. Eu vivia sofrendo, sem propósito, ansioso, até que eu descobri que Deus me deu um nome quando eu nem forma tinha ainda. Então, qual foi a primeira coisa que Deus fez a respeito de cada um de nós aqui? Antes de modelar você, antes de falar que tamanho que você ia ser, que cor que você ia ser, onde é que você ia morar, qual foi a primeira coisa que Deus resolveu a seu respeito? O nome. Porque é com base no seu nome. O que é o nome? O nome é o meu destino eterno. O nome é a palavra que eu encarno. O nome é toda a virtude que eu vou materializar na minha vida. Independente de qualquer desafio, dependendo de alguma coisa estar certa ou errada, eu carrego um nome. E aí, quando o salmista entendeu isso, Deus me deu um nome quando eu nem substância tinha ainda, agora acabou. Ele diz, agora que eu sei meu nome, agora acabou. Claro e escuro, alto e baixo, perto ou longe, fácil ou difícil. Amém, amado? Agora acabou claro e escuro, porque agora, mesmo na noite mais escura, para mim é como se fosse sol de meio-dia, porque eu sei qual é o meu nome. Eu sei a virtude que eu encarno. Eu sei quem eu sou. Não é o que eu faço. Não é o certo ou errado de alguém. Não. É a eternidade que eu encarno. E aí, Deus colocou lá uma árvore e ela não tinha produzido fruto ainda. E aí Deus falou assim para o homem, qual o nome que você dá para essa árvore? E a Bíblia diz que lá no Evangelho de João, capítulo 1, o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1? O verbo se fez carne. Eu vou falar uma coisa aqui para você que às vezes vai parecer assim meio viajação, mas você já foi avisado aqui, depois você leva para casa e vai pensando sobre isso, tá bom? É o seguinte, por que é o verbo que se fez carne? A palavra de Deus diz em Hebreus que toda a fé vem de ouvir e ouvir da palavra. Então, o nome, a palavra, por isso que quando Deus criou o homem e a mulher juntos, ele deu para eles um nome. O nome do homem e da mulher juntos era Adão. Você sabia que o nome Eva só apareceu depois do pecado? Porque antes do pecado eles eram a mesma pessoa, cumprindo o mesmo propósito. Glória a Deus, amado. Uma coisa linda. Só passou a ter diferença de nome de um para o outro depois que o quê? Que houve uma separação. E aí eles eram uma pessoa, com dois aspectos peculiares. Agora eles passaram a ser dois indivíduos. Por isso teve que arrumar um nome para cada um. Alguém está entendendo o que eu estou falando?
Glória a Deus, está acompanhando aí a importância essencial do nome? Amém? Então, só que o nome era verbal. Por que verbal? É porque você pode ter frase sem substantivo e sem predicado, mas você não tem frase sem verbo. Por isso que quando Deus criou tudo, ele usou um verbo. Haja. Amém? Glória a Deus. Por isso que Jesus é o verbo. Por que ele é o verbo? Porque o verbo é a palavra em movimento. O verbo é a virtude se movimentando para ser materializado. Glória a Deus, você está acompanhando? Então, sem verbo, você tem substantivo, tem predicado, mas você não tem o movimento que leva de uma coisa para outra. Então, é mais ou menos assim. O homem olhou a árvore e falou assim, laranjar. Aí aquela árvore que não sabia que fruto que ela ia dar, agora ela encarna um verbo. O verbo laranjar. Então agora ela sabe que ela é uma laranjeira que laranja laranjas. Amém? É simples assim. Aí ele olhou para outra árvore e falou assim, goiabá. Aí agora, a partir do verbo goiabá, a goiabeira sabe que ela é uma goiabeira que goiaba goiabas. Glória a Deus, amado. Então tem muita gente que ele não está com crise de competência, ele não está com crise de capacidade, ele não está com crise de recurso, nem de oportunidade. Ele está com crise de quê? Identidade. Então, na sua vida, você nunca vai ter crise de necessidade, crise de oportunidade ou de direito. Mas essas coisas vão se tornar uma crise se você tiver uma crise de identidade. Então, na sua vida, você vai ter problema com uma necessidade. Você vai ter problema com uma oportunidade. Ou você vai ter problema de alguém que não quer respeitar o seu direito. Mas isso não vai ser crise, a não ser que você tenha uma crise de quê? Identidade. Por isso que quando Jesus foi levado ao deserto, ele teve problemas na área da necessidade. Ele teve problemas na área da oportunidade. E ele teve problemas na área do direito. E o diabo quis transformar isso numa crise. Falando assim, se você é realmente filho de Deus, por que você não resolve a sua necessidade? Por que você não contempla o seu interesse e garante o seu direito? Então tem muita gente que vem para a igreja não para conhecer o seu propósito, mas porque está com crise de identidade. E ele vem para a igreja não para ser reconciliado com o seu eterno, mas para garantir o seu futuro na forma de uma necessidade satisfeita, um interesse contemplado e um direito garantido. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, não? Então, o evangelho não é para pegar um jovem desse e garantir para ele a necessidade, o interesse ou o direito. Quem quer fazer isso é o capeta. Amém? A partir de uma crise de identidade. Então, qualquer que seja o seu problema, você não vai ter crise de identidade, porque você sabe qual é o seu nome, o seu propósito, a virtude que você encarna. Então, Deus abençoou o homem e disse o quê? Frutificai. Então, agora o homem sabe que ele é um ser o quê? Frutífero. Para que ele não viva a vida de acordo com uma necessidade, um interesse ou um direito. Quem fez você olhar a vida pela necessidade, pelo interesse e pelo direito? O diabo, porque aí você passou a olhar pelo que está faltando, como a palavra profética que nós ouvimos aqui hoje. Deus já profetizou aqui hoje. Erguei os olhos, porque os campos estão prontos. E às vezes eu estou olhando a minha vida pela necessidade, pelo interesse ou pelo direito, e não pelo propósito eterno que eu cumpro. Qual é o verbo que você encarna? Qual é o nome que você carrega? Qual é a virtude que você materializa? Ou tudo na sua vida é um esforço para satisfazer uma necessidade, contemplar um interesse ou garantir um direito? Quem vive pela necessidade, o interesse ou o direito é escravo. Quem materializa uma virtude é filho, porque recebeu um nome. O que quer dizer que a pessoa recebeu um nome? Quer dizer que ele tem um pai. Sem nome, todo mundo tem mãe. Você sabia que tem um texto lá em Isaías que diz que muitas mulheres, nos últimos dias, muitas mulheres prósperas, ricas, 7 mulheres, no sentido de
plenitude. 7 mulheres vão pedir para um único homem. Sabe o que elas vão propor para ele? Nós pagamos a sua conta, nós alugamos a sua casa, nós trabalhamos. Você não precisa preocupar com nada, você não tem que preocupar com nada. Nós pagamos tudo. Você apenas empresta o seu nome para ninguém pensar que nosso filho é bastardo. Eu olho aqui, eu sei que todo mundo tem o que é mãe. E a não ser que alguém tenha te dado um nome, eu não vou saber que você tem um pai. Glória a Deus, amado. E com o sem nome, você vai ter as mesmas necessidades, os mesmos interesses e vai querer garantir os mesmos direitos. Então, o que faz a diferença na nossa vida? A virtude que a gente encarna e o filho que a gente é. Glória a Deus. Amém? Por isso, agora abra lá em Romanos, capítulo 8. Lá em Romanos, capítulo 8, diz assim, a partir do verso 12, eu vou pular um pouquinho, vou ler só. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são o quê? Todos que são guiados são o quê? Filhos. Então o Espírito Santo não veio para te dar poder. Poder você já tinha. O Espírito Santo veio para te dar testemunho de identidade. O Espírito Santo vem para testificar que você é filho. Por que o Espírito Santo vem para testificar que você é filho? Para você não usar aquilo que Deus te deu para provar quem você é. Como se você estivesse em crise de identidade. Mas o Espírito Santo veio para que você pegue tudo que Deus te deu para revelar quem você é. E não para provar quem você é. Quem tem que provar quem é escravo. Quem pode revelar quem é filho. Então não use o seu poder para provar quem você é, porque senão você está em crise. Mas use toda a sua autoridade para revelar quem você é. Glória a Deus, amado. Amém. Então vamos continuar. E aí ele diz assim, ó, porque todos são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito de quê? Fala comigo, vocês não receberam o Espírito de escravidão, mas receberam Espírito de adoção. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para também participarmos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está para ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, às vezes nós estamos contando a história bíblica, nós estamos contando a história certa do jeito errado. Como é que você chama? Você. Mateus. Mateus, há uma grande chance de alguém já ter contado para você a história de Daniel na cova dos leões. Pois é. Se fosse Daniel na cova dos leões, não tinha história. Ele tinha sido comido. Porque era o Daniel na cova dos leões. Nunca foi o Daniel na cova dos leões. Foi os leões na cova do Daniel. Entendeu? Aquilo era a cova dos leões até chegar o Daniel. Amém? Glória a Deus. Porque antes do pecado, leão não comia gente nem ovelha. Amém, irmãos?
Amém? Então, põe aí para mim, por favor. Antes do pecado, leão e cordeiro pastavam juntos. Eles tinham a mesma dieta. Tanto que Jesus é leão e é cordeiro. Então Jesus não é antropófago, ele não come ele mesmo, entendeu o que eu estou falando? Não. Amém? Você põe um cordeiro e um leão junto, ambos representam quem? A mesma pessoa? Então não tem conflito. Passou a ter conflito por causa do pecado. Então, depois do pecado, os leões e os cordeiros mudaram a dieta. Então, a Bíblia está dizendo, presta atenção, eu vou te falar. A Bíblia está dizendo que tudo, a humanidade, toda a criação está gemendo. Os gatos, as minhocas, os tatu. E eu falo desse jeito para todo mundo do Goiás entender. Não, Paulo Júnior, são os tatus. Não, aqui é os tatu. Entendeu? Então, tudo isso está gemendo. Os gatos gemem, o cachorro geme. Às vezes você escuta um cachorro de noite, ele está gemendo, é a oração dele de madrugada. Está na Bíblia, toda a criação está gemendo, à espera que um filho de Deus se revele. Porque a criação não aguenta mais ficar escrava de um estilo de vida que não corresponde com o original. E quem vai devolver as pessoas e a criação ao seu original? Um filho de Deus, que não trabalha nem pela necessidade, nem pelo interesse e nem pelo direito. E quem não trabalha pela necessidade, o interesse, pelo direito, trabalha na revelação da identidade. Então, só quem está bem resolvido com a sua identidade pode libertar todo mundo que está em crise de identidade. Então, quando Daniel entrou na cova, agora era os leões na cova do Daniel. E aí os leões falaram assim, graças a Deus, nossas orações foram ouvidas. Porque a gente não aguentava mais comer gente. Eles estavam numa dieta forçada. Eu não estou brincando. Nunca foi José no Egito. Foi o Egito do José. Desde o dia que o José chegou lá, Mateus, é o Egito do José. Era um Egito antes do José. Agora, depois que o José chegou, é outro Egito. Era uma Babilônia antes do Daniel. Agora que chegou o Daniel, é a Babilônia do Daniel. Tinha um presídio, até o Paulo chegou lá. Chegou lá, agora é a casa do carcereiro. E ele vai libertar o carcereiro, porque o principal preso daquela cadeia, quem era? Quem orava todo dia que não aguentava mais ficar preso sem motivo. Porque se você acha que era ruim para o Paulo ficar umas 5 noites preso sem motivo, imagina o carcereiro que estava criando os filhos dele na cadeia sem motivo. Então, quem não aguentava mais criar os filhos na cadeia? O carcereiro. Então, Paulo foi lá para quê? Para assumir a gerência da cadeia e libertar o carcereiro. Glória a Deus, amado. Quem estava orando lá e pedindo para um filho de Deus aparecer por lá? Os filhos do carcereiro. As galinhas do carcereiro. Elas não aguentavam mais ser canja de prisioneiro cheio de pecado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amado? Glória a Deus. Então, quando Daniel entrou naquela cova, as orações dos leões foram ouvidas e agora, finalmente, os leões vão ser reconciliados com o seu eterno. Pelo menos por algumas horas, aqueles leões vão voltar a funcionar como eles foram feitos para funcionar. Tirou Daniel de lá e voltaram a comer gente. Levou umas horas, mas voltaram. Aqueles leões devem ter ficado sem comer gente uns 3 dias. Eu não estou brincando. E agora eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. E vou fazer isso com muita sensibilidade e cuidado para não ferir a susceptibilidade de ninguém. E todo mundo, como família, receber isso como uma vocação.
Hoje é a última vez que eu venho compartilhar uma palavra na Igreja Sal da Terra, Fim Social. E a melhor notícia é que até o dia 31 vocês vão discernir qual é o nome e a vocação dessa igreja para o povo desse lugar. Porque vocês não são a igreja do fim social. Isso nunca foi um nome. Isso foi uma etiqueta, um rótulo. Fim social era um problema a ser resolvido, que já melhorou muito. Quando começou aqui era muito difícil. Quem começou aqui sofreu demais. Teve gente que deu a vida por essa região da cidade, mas com certeza, eu tenho certeza que as pessoas que deram a vida não queriam que aqui continuasse sendo o quê? Um fim social. Não queriam que aqui continuasse sendo a solução de um problema, a solução de uma carência ou de uma necessidade, mas que fosse um lugar abençoado para cumprir um propósito e revelar uma virtude. Primeira notícia boa, é a última vez que eu venho pregar no Sal da Terra Fim Social. A placa está novinha. Vocês gastaram um dinheiro legal lá, mas isso só vai valorizar o batismo. Porque Deus está esperando. Esse bairro está orando há 30 anos para que um filho de Deus venha aqui e dê o seu nome. Porque isso é que um sal faz. Ele interrompe os processos de corrupção e devolve aquilo que estava corrompido à sua originalidade. Glória a Deus, amados. Eu pedi graça de Deus para falar isso com muita nobreza, sem nenhum preconceito, mas como um pai falando para os filhos, e eu conheço a história de vocês. Eu sei o rio que chegou até aqui, a virtude que vocês representam. Por isso que é interessante. Isso é uma ação repetitiva de Deus. Quando Deus chamou Abraão, o que ele fez com Abraão? O que foi a primeira coisa que Deus fez com Abraão? Não ouvi. Deu um nome. Deus colocou uma letra no nome de Abraão. Pode dizer agora que ele não representava homem. Ele agora era o Abraão de Deus. Ele agora tinha uma letra no nome dele que representava o seu eterno. Ele agora era de um homem estéril. Agora o nome dele era pai de muitos filhos. E o Abraão não tinha que achar ruim, por mais que ele gostasse do nome dele. Quem batizou Jacó? O pai dele. E durante muito tempo, Jacó foi a tradução do nome que o pai dele deu para ele. Até um dia que Deus falou assim, daqui para frente você não chama mais Jacó. Você vai chamar Israel, meu povo. Glória a Deus, amado. Você não vai chamar mais Saulo. Você vai chamar Paulo. Então Deus leva muito a sério essa questão do nome. Porque não é um apelido. Não é um rótulo. E eu creio que essa região toda está à espera de encontrar seu nome eterno. O que cada um de vocês, como filho de Deus, vê nesse lugar que ainda está oculto e precisa ser o quê? Revelado. Quais são as virtudes ocultas dessa região que ainda não foram reveladas?
E eu vim trazer um desafio para vocês. Vocês vão orar. Vocês vão olhar para esse lugar com muito amor. Porque Deus está à espera do quê? Do nome que vocês vieram dar para esse lugar. E não do nome que vocês vieram receber a partir desse lugar. Qual é o nome que vocês vão dar para esse lugar? Qual é o nome que vai representar a história dos seus filhos, dos seus netos? Quando alguém perguntar para o seu neto lá do outro lado do mundo, de onde você veio? De que árvore você foi gerado? Amém. Glória a Deus. E você vai falar de que árvore? Por isso que quando Jesus foi nascer, Deus só deu uma tarefa para o José. Qual foi? Esse menino vai nascer, fui eu que fiz, você não preocupa. Eu quero que você faz o quê? Dá um nome para ele. Um nome que represente a sua eternidade e não a sua circunstância. Isso vai ajudar você em muitas áreas da sua vida. No momento em que você olhar para essa região da cidade e dizer, sabe uma coisa? Esse lugar da cidade tem um nome. E eu não sei que nome vai ser, porque quem tem que saber isso é vocês. Vocês é que receberam autoridade para saber o que está oculto ainda que não foi revelado. Eu passei aqui, andei para tudo quanto é lugar. Aliás, por causa do Waze, acho que Deus queria que eu andasse. E o que não falta aqui é o quê? Igreja. Mas igrejas que ainda representam uma denominação, mas que não traduzem o nome desse lugar. Glória a Deus. Toda essa região aqui está orando e esperando que alguém se levante para reconciliar esse lugar com a sua eternidade e libertar esse lugar de qualquer tipo de expectativa a respeito do seu futuro. Amém? Vocês não estão aqui para mudar o futuro desse lugar, mas vocês foram trazidos para cá para serem a própria revelação e a encarnação do eterno que esse lugar representa. O nome que Deus vai revelar ao coração de vocês. O nome pelo qual esse lugar pode ser conhecido. Eu creio que a gente foi trazido para cá só para ajudar esse lugar a descobrir o que é o nome. Porque esse lugar nunca mais seja conhecido como um problema que tinha que ser resolvido. Mas esse lugar seja finalmente conhecido como uma virtude a ser revelada. Porque o problema, bem ou mal, está sendo resolvido. Mas nunca foi isso. Eu acho que, bem ou mal, o problema aqui está sendo resolvido. Já está bem melhor do que já foi um dia. Mas eu acho que esse lugar ainda não revela toda virtude que Deus estabeleceu lá na eternidade, que só seria revelado a partir desse lugar e das pessoas que vivem aqui. Para que alguém não venha para cá pensando que uma hora que ficar melhor, ele quer mudar daqui. Não. Onde ele for, nos confins da terra, ele vai levar a semente da virtude que ele conheceu aqui. Quem crê nisso? Glória a Deus. Amém. Acabou. É isso que eu queria e quero repartir com vocês e deixar como uma palavra de desafio. E eu acho que vocês estão com o prazo apertado. Em nome de Jesus, mas dá tempo.
Dá tempo. Se desse uma buscada boa. Sabe por que eu acho? Acho não, tenho certeza que dá tempo. Porque lá no fundo, conhecendo meu pai e o nosso pai, vocês vão descobrir uma coisa. Vocês vão descobrir que esse nome está no coração de vocês. É só vocês começarem a conversar entre vocês. E vocês vão começar a perceber que tem alguma coisa aqui que já testifica. Testifica a congregação. Testifica a vida de vocês. Eu até dou uma dica prática. Quando as pessoas têm um pouquinho de dificuldade nisso, eu falo assim: pega uma folha de papel, até em relação ao seu próprio nome, o seu nome eterno. Isso não é um macete religioso. Se você pegar isso como entendeu? Uma macumba, tá maldito. Não, é só o seguinte, que a Bíblia diz que uma verdade é estabelecida a partir de quê? 2 ou 3 testemunhas. Então, se você está com alguma dificuldade de identidade, saber qual é de fato a sua vocação, pega uma folha de papel e escreve todos os nomes que as pessoas dão para você, na forma de verbo. Ah, ela é cuidadosa, atenciosa, gentil, trabalhador. Vai lá fazendo uma lista. Porque as pessoas te dão nomes, ou não dão? Os ruins você deixa fora, pega só os bons, tá bom? Aí depois você juntar assim uns 10, 15, você vai pegar e fazer o seguinte: pega aqueles que parecem um com o outro e reduz. E você vai perceber que de 15 nomes você vai ficar assim com 5, 6. Aí você pega os 5, 6 e reduz de novo. Sabe o que você vai descobrir? Que no fim serão 2 ou 3. Porque as pessoas já te chamam pelo nome e você às vezes não prestava atenção. Eu tenho certeza que o povo desse lugar já chama essa congregação aqui pelo seu nome. E vocês continuam insistindo em se chamar pelo nome do lugar. O povo do lugar querendo herdar o nome de vocês. E talvez vocês insistindo em se chamar pelo apelido. Mas 7 anos de idade é uma boa idade de parar de ser chamado pelo apelido e começar a ser chamado pelo nome. Glória a Deus. Que essa palavra possa ser encorajamento, viu, Alisson? Ânimo e disposição. Amém? Aleluia. Bom demais. O Paulo Júnior vai falando, acabou e já tá tudo certo. Aí a gente vai pedindo assim, não, né? Mais um pouquinho, né? Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado mesmo. Leva o nosso abraço para o nosso povo, do Alfa, toda a família. E a gente está muito, muito alegre, porque esse tempo que a gente recebeu do Senhor como discernimento, a gente pensou assim, como traduzir isso naquilo que realmente se parece com aquilo que a gente crê, com aquilo que nós somos. E aí o Senhor trouxe um desafio, que ao princípio foi assustador. 7 dias, complexo. A gente pensou, por que não? Por que a gente gostaria de ir pelo mais fácil? Por que não irmos por aquilo que talvez seja o mais desafiador, mas que revela e traduz aquilo que o Senhor está falando no nosso coração? Então, esses 7 dias fala desses 7 anos e nos trouxe a bênção, o presente, o privilégio da gente poder encontrar com muitos amigos. Exatamente. Pode falar. Irmãos, isso é tão bom, porque eu sou chorona, todo mundo já sabe, né? Quando o pastor falou isso aqui, eu me lembrei de muitas vezes eu e o Alisson no carro, conversando, vindo para a igreja,
E eu falo assim, amor, e se o homem pedir o prédio da igreja, o que vai ser, né? Para onde nós vamos, né? E se Deus nos desse também, eu fico sonhando, e se Deus nos desse um lote aqui do lado, ou ali, ou acolá, e aí nós vamos ter que mudar o nome, porque como é que vai continuar Sal da Terra Fim Social? Não é? E aí eu ficava assim, meu Deus, mas e aí se a gente mudar, os irmãos não vão conhecer a gente. A preocupação, Paulo Júnior. Os irmãos do ministério não vai saber mais quem é Sal Fim Social, porque se mudar o nome, vai começar tudo de novo. Olha a preocupação, né? Então ele foi falando ali, Deus foi falando no meu coração, por que que sempre vem esse questionamento do nome da nossa igreja? Então, é de Deus mesmo, foi maravilhoso, o Senhor ministrou no meu coração. Eu só não sei o nome, gente, mas já está borbulhando aqui, um monte de coisa. Isso assim, isso é muito profético, porque o que o Paulo Júnior está falando, e a Luzia está complementando, é que isso já de fato acontece em nós, já está. Então, assim, para testemunhar daquilo que o Paulo Júnior acabou de entregar da parte do Senhor, sempre isso permeia aos nossos corações. Amém? E isso, assim, vem de uma forma muito forte, e agora, hoje, como um tempo de Deus, no momento oportuno, na hora certa, Deus está dizendo, chacoalhando a gente, dizendo, é isso. Ó, isso é tão sério. Eu vou falar uma coisa. Agora é muito íntimo que eu quero repartir com você. E com profundo respeito. Não existe no meu coração aqui nenhuma censura. É só para a gente ficar um pouco mais atento em como que na nossa sinceridade nós estamos perdendo a sensibilidade. É mais ou menos assim, porque isso já tem acontecido hoje no Brasil. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que vocês fossem desafiados por Deus a abrir uma congregação na Indonésia. Sabe o que provavelmente ia acontecer? Igreja São da Terra, fim social da Indonésia. Ou não está acontecendo? Ou não está acontecendo? Aí depois, não, vamos abrir uma congregação fim social no Alasca. Amados, nós estamos ficando distraídos. Na nossa sinceridade de fazer o certo, nós estamos perdendo a sensibilidade de representar o que é bom. Amém? Isso não é uma crítica. Isso não é uma censura. Mas isso mostra o tanto que a igreja brasileira, às vezes, no afã de provar alguma coisa a respeito dela mesma, como um pensamento escravo, mostrar o poder que ela tem, de número, de tamanho, ela está vivendo uma crise paranoica de identidade. E ela tem que repetir os apelidos dela para onde ela vai, sem fazer o menor sentido para o povo que está lá. Amém. Tá bom? Isso não vai fazer bem para os nossos filhos, porque aí depois nós vamos pegar o quê? Vamos matar o profeta. Porque em vez de ele ter autoridade profética de representar essa virtude em qualquer lugar com autoridade, ele fica com a obrigação de carregar o apelido para qualquer lugar, repetindo as práticas. Tá bom? Amém, irmão? Quando eu penso que está melhorando, vai piorando, né? No bom sentido, né, irmãos? Vai ficando mais assim, intenso, né? Mais uma vez, sim, acho que a única palavra que define nosso coração é gratidão pela vida do PJ, pela vida de todos os irmãos, por essa coragem. Paulo Júnior carrega isso muito forte, essa coisa do profético, da coragem, da denúncia também, essa perspectiva muito clara e definida como sua identidade mesmo, sua vocação, seu propósito. Eu confesso que através disso soa no meu coração algumas coisas e uma palavra, mas depois a gente pode compartilhar aqui, vamos orar e tudo mais. Mas o Senhor está falando aqui, é isso. Nós não temos dúvida, Paulo Júnior. É isso mesmo, tá? O coração nosso está animado, tá ou não tá, irmãos? Testificou aí na vida de vocês?
testificou na nossa vida como família. Amém. E eu vou confessar aqui, porque já que nós estamos em família e abrindo a intimidade mesmo, eu acho horrível esse nome. Mas como a gente começou aqui e nós entendemos, mas é isso, é o lugar, o bairro e tal. Mas Deus como Pai, como foi falado, já conhecia nosso coração, sabe que nós já estava assim, maçante. Por quê? Porque estava gemendo. Deus está revelando que esse gemido pode ser uma ação libertadora. Com todo o respeito. Eu estou querendo respeitar, porque tem gente que acha que eu estou desrespeitando a história. Pelo contrário, a história está sendo desrespeitada. Qual jovem aqui, menos de 25 anos, que gosta de usar esse apelido? Você gosta de usar esse apelido quando você está fora aqui do bairro? Seja honesto, você gosta? Você gosta? Você gosta? Porque você sabe o porquê que você não gosta. Porque você vai ser tratado como? Fala. Com preconceito. Hã? Não é isso? Agora, quem veio para cá, enfrentou bala, fogo, incêndio, era para quê? Você carregar isso para o resto da vida? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em honra aos nossos antepassados. Por isso que eu falo, eu estou aqui nessa cidade quando isso aqui não existia. E eu estou falando, eu conheço vocês, eu conheço a substância da qual isso aqui é feito. E não é honroso. Colocar esse rótulo na vida dos nossos filhos, sendo que eles têm o quê? Nome. E eles não vão mais ser chamados pelo apelido.